programa do Billy Graham, né, que passa as ministrações dele de 1900 e Martim Lutero, né, e até preto em branco, tá interessante. E eu não sou muito assim de assistir muitas pregações do Billy Graham, né, assim, qualquer um aqui, de repente, der uma estudada a mais tal, de repente consegue trazer coisas mais interessantes da Bíblia, porque o Billy Graham, a pregação dele é simples demais. Não tem muita dificuldade a pregação dele. Né? A pregação dele não tem muita, né, igual até mesmo o apóstolo e tal, a bispa, que dá aquela esmerilhada profunda. A pregação dele, assim, ele é muito simples, sabe? É muito feijão com arroz. E aí, naquele dia, eu falei assim, não, eu vou assistir. Né? Eu vou assistir e vou ver e tal. Eu estava assistindo, e ele falando sobre arrependimento, né, sobre eles sempre, né, como fazem no final lá o apelo mesmo, né, que as pessoas se entregarem, terem um relacionamento com Jesus e tal, né? E aí, tudo bem, eu assisti e foi forte assim o que ele falou, mas ficou meio que pairando sobre a minha cabeça aquilo. Aí eu fui para a igreja, né, lá na Assembleia, que ia ter o pessoal, os jovens lá se encontrar e tal. Aí eu fui. Aí chegou lá, né, estavam ministrando, tudo, começou o pessoal do louvor ministrando e tal. E aí eu comecei a orar, né? Comecei a buscar o Senhor. E aí comecei a buscar, né? Você sabe que às vezes, né, às vezes a gente vai, né, para alcançar mesmo assim aquela presença de Deus, né, onde ela vem, né, de um jeito assim muito, né, especial. A gente precisa realmente assim esquecer, né, de muitas coisas, porque às vezes a gente vem na igreja ou vai orar e tá com a cabeça em mil coisas. Então a gente tem que se concentrar mesmo, né, e buscar de todo o coração, como a palavra diz. E aí eu fui buscando. Chegou um momento que a graça do Senhor Jesus, ela veio, assim, sabe quando ela é derramada, meu? Aquela presença do Senhor assim derramada. E aquele momento da presença, e na própria igreja, assim, tava uma unção muito forte mesmo, sabe? Um momento maravilhoso. Mas, assim, eu senti, assim, sabe? A graça do Senhor mesmo, meu, assim, parecia um óleo mesmo, né? Sendo derramado, assim, no meu coração. E naquele momento, meu, olha que interessante. Eu comecei a falar, Senhor, ai, Senhor, obrigado. Senhor, olha que maravilhoso, Pai. Porque, né, eu posso aqui, né, estando nesse lugar, tô num lugar assim que é suposto, né, ser assim, ser ministrado, né, como aquele homem. Aquele homem tinha uma religião, tá, mas a religião não saciava ele, não trazia uma satisfação, né, algo assim que fosse preencher aquele vazio, trazer uma resposta para aquele questionamento. E eu falei, Senhor, obrigado, Pai, porque eu não estou só aqui, né, para cumprir só um momento, mas obrigado, Senhor, porque eu posso te agradecer hoje pela minha relação pessoal com o Senhor. Eu falei, Senhor, olha que maravilhoso. Eu posso te agradecer porque o Senhor resolveu se relacionar comigo e eu posso me relacionar com o Senhor. Nesse momento, que é muito especial, né, meu? Você é como, né, é como um casamento que é você e a pessoa que você ama, né, meu? E só vocês dois, aquela relação que, meu, só vocês dois, você fala, meu, que maravilhoso esse momento, né? Nossa, e você poder usufruir da relação e a pessoa também usufruir da relação com você, não tem nada igual a isso. Né? E é isso que o Senhor Jesus, né, veio ministrar nesse texto. E olha que interessante, naquele momento, o Senhor colocou uma coisa no meu coração, assim, na minha consciência, que foi muito forte. Né? E é exatamente aqui o ponto que a gente vai falar. O Espírito Santo falou com todo amor, né? Ele veio e falou assim comigo, Felipe, olha que interessante. O que você mais valoriza na tua vida, que é o que você está falando para mim, eu estava falando para Deus, Senhor, obrigado, Pai, valorizo demais, Senhor, a minha relação contigo, Senhor, tal. Aí o Espírito Santo falou, né? Felipe, você está dizendo que o que você mais valoriza é a tua relação comigo. Então, o Espírito Santo me fez assim, ele me trouxe mesmo, sabe, num ponto assim, meu, na raiz daquilo que eu falei. Né? Aí o Senhor falou assim para mim, pensa bem, Felipe, você está falando que o que você mais valoriza é o teu relacionamento comigo. Aí ele falou assim para mim, e como é que pode você, Felipe, mais valorizar o teu relacionamento comigo e você não fazer de forma assim, de tudo que você, com todas as suas forças, com tudo que você pode, você não estender para aqueles que não têm. Na hora eu lembrei da pregação do Billy Graham. E o Billy Graham estava falando assim, o Billy Graham, ele não escolhe lá. Ele não fala assim, você que está em paz aqui com Deus, não. Ele lança a palavra do jeito que veio. Ele estava falando assim, você está em pecado diante de Deus.
Ah, Billy Graham, como você pode falar que eu estou em pecado diante de Deus? Você está em pecado. Porque você tem uma relação pessoal com Jesus Cristo. Você diz valorizar isso acima de tudo, porque a tua vida, o que é a nossa vida sem uma relação com Jesus Cristo? O que é? Né? Não é nada. O que eu era antes? O que nós éramos antes de ter uma relação pessoal com Jesus Cristo? Nada. Né? Pobre, nu, né? Até Apocalipse fala isso. Pobre, nu, coitado, cego, tudo que você pode imaginar. E aí a gente tem uma relação, aí o Billy Graham estava falando, e você tem uma relação com Jesus Cristo, e você não vai até o sangue para que os outros também a tenham. Quer dizer, eu tenho uma coisa muito boa, aí o Braulio não tem. Aí eu não vou falar para ele. Será que eu valorizo mesmo isso? Será que isso é o que eu mais valorizo na minha vida mesmo? E aí eu entendi, aí sim eu entendi o porquê de homens como Billy Graham, por exemplo, pregam só para que as pessoas tenham um relacionamento com Jesus Cristo. E se você já viu, quando ele prega, metade do estádio desce no gramado. Né? Tanto que é o estádio assim, vazio, ele, e aí o povo faz aquela... Né? E aí você pensa, meu, o cara, ele pregando, tem pessoa que dorme na pregação dele. A pregação dele assim o que é aquilo? Intimidade, meu. Ele entendeu um ponto que é o seguinte, a minha relação com Jesus Cristo é o que mais vale. E existem muitas pessoas que não têm. Eu vou dar até o meu sangue para que os outros tenham. Deus entendeu isso no coração dele, falou, vou honrar ele e vou levantar ele. E aí Deus levanta ele não prega sobre batismo com o Espírito Santo. Uma vez ou outra eu ouvi ele falar do Espírito Santo, assim, né, de aquela coisa de mover e tal. Ele não fala muito sobre dom, ele fala assim, relacionamento com Jesus Cristo. E aí eu pude entender exatamente essa essência. E olha só, entrando no texto. Aquele homem veio e falou uma coisa que não é difícil falar hoje. Não, eu amo a Deus, olha como o homem falou. Amar a Deus de todo o coração, toda a alma, toda a força, todo entendimento, de tudo que eu sou, tudo que eu tenho e tal. Eu amo a Deus, ele falou. E ele complementou falando assim, e o próximo como mim mesmo. Com Deus ele falou, não, amar a Deus de todo jeito, toda maneira. Mas o próximo como mim mesmo. Ele não deu muita ênfase para isso. Aí Jesus pegou, aí aquele homem ficou intrigado. Jesus falou assim para ele, não, tudo bem, então faz isso e vai dar tudo certo para você. Aí aquele homem ficou indagado. Quem é o meu próximo? E hoje em dia não é difícil as pessoas falarem assim, que ama Deus. Não, eu amo a Deus, nossa. Você perguntar para qualquer um, Deus não tem que receber Deus no seu coração. Não, eu tenho a Deus, mora no meu coração e tal. Isso não é tão